Olá pessoal, quero cumprimentar mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estar comentando a lição de número 6, a lição de adulto, onde estaremos falando sobre uma promessa de cura divina. Você que está chegando agora ao canal, eu quero convidar a você a estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Se você também gostar do vídeo, está compartilhando, dando seu like e ativando o sininho para receber as notificações. Também, se tiver alguma dúvida, poderá estar falando conosco no comentário. Eu sou o professor Marcelo e aqui no canal tenho comentado sobre a lição de adultos e também a lição de jovens. Quero convidar você a ficar conosco até o final do vídeo para juntos estarmos estudando esse importante assunto. Então estaremos falando sobre a promessa de cura divina baseado no texto que o comentarista da lição usou, que é Isaías 53, um texto bastante conhecido, né? Onde fala ali sobre o sofrimento do Salvador, sobre a sua luta, né, diante da cruz, e falando também sobre a cura que ele nos garante, e nos garante ali naquele texto, né? E o texto áureo diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. A verdade prática diz: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar, né? Então estaremos falando mais ou menos voltado para este tema, sobre Jesus curar, né, as nossas enfermidades. Estaremos falando também sobre a origem da enfermidade, quando é que o homem passou a sofrer de enfermidades. Falaremos também sobre enfermidades congênitas, né, aquelas enfermidades hereditárias, né, doenças hereditárias, e estaremos falando também sobre o poder que a igreja tem para estar curando as pessoas no nome de Jesus. Falaremos ainda também sobre a unção com óleo e muito mais. Então eu quero convidar você a ficar conosco para juntos estarmos estudando, né, todos esses temas importantes que será útil, né? Aqui no nosso canal a gente tem a ideia de trazer um reforço para o professor da Escola Bíblica Dominical. Então muitas vezes a gente não segue o roteiro da lição, né? Sigo o roteiro da lição, mas não uso muitas vezes só o comentário da lição. Eu trago alguma coisa paralela, né, para trazer um complemento para o professor, né? Então, para aquele professor que quer ficar mais orientado, né, também o aluno, é uma oportunidade boa de poder estar aqui conosco no canal. A nossa introdução diz: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição veremos que, no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim, né? A nossa primeiro tópico aí, né? A promessa bíblica de cura divina. Vamos ver que a cura divina é algo que está nas promessas de Cristo, né, para a sua igreja, né? A cura divina, ela é um milagre que Deus pode realizar com alguns intuitos, nos quais estaremos comentando mais adiante. Qual é o propósito da cura divina, porque é necessário que haja cura divina. Ela está muito também relacionada aos dons espirituais. Veremos bastante sobre esses assuntos aí. Então aqui a profecia de Isaías 53, que é a profecia do texto que temos estudado, fala que este capítulo é uma continuação poética do capítulo 52. Neste mostra Cristo sofrendo, naquele a razão desse sofrimento. Mostra que somente o Messias poderá resgatar o homem através de um sacrifício absoluto. Então, se você pegar ali o capítulo 52 de Isaías, você vai ver por que o capítulo 53 foi escrito, né? Ele tem uma relação poética com o capítulo 52. No capítulo 53 está mostrando como que Jesus Cristo fez para resgatar o homem através do seu sacrifício na cruz. E o capítulo 52 é a razão desse sacrifício, porque o homem precisa da graça de Deus, precisa da misericórdia, por causa do pecado que levou o homem à rebeldia, à rebelião. Então Jesus veio para fazer esse sacrifício, para resgatar o homem
que está vivendo no pecado, o homem que está vivendo fora da presença de Deus. Esta é a função do sacrifício de Jesus na cruz, né? Então, é como se fosse uma sequência, uma continuação poética do capítulo 52. Então nós vemos aqui qual é o propósito que Deus tem ao realizar milagres, né? Nós temos alguns propósitos importantes, e é importante observar aqui que um desses propósitos é autenticar a mensagem pregada. Hoje é muito comum a gente ver as pessoas, né, pregarem cura, mas não acontecer cura, né? Mas a cura, ela autentifica a mensagem, né? A gente vê muita promessa de cura, né? Pregadores prometem que vai orar e que vai curar, e infelizmente na maioria dos casos não tem acontecido, né? Então, aonde está o erro, né? Não é o nosso viés aqui, mas é bom entender que a mensagem, ela é autenticada pelo ministério da cura. Então, se eu prego o que Jesus pode fazer, né, é necessário que alguém veja. Jesus, ele fazia muitos milagres por onde ele passava, e é isso que o fazia que o povo parasse para ouvi-lo, né? Não era um demagogo, ele não era uma pessoa que vivia pregando algo que não acontecia. Então tudo que Jesus fazia e falava era autêntico na vida dele, né? O que não temos visto hoje, temos muitos jogos de palavras de persuasão, né? Como o próprio apóstolo Paulo diz, né, que a minha pregação a vós não foi em palavras persuasivas de vã filosofia, mas em demonstração de poder. Então, essa é a maneira mais prática de as pessoas entender, né? Eu falo que Deus existe, ele não acredita, eu provo pelo milagre, que só um Deus pode fazer. A segunda coisa é provar a vinda do reino de Deus. Prova da vinda do reino de Deus, a extensão dos benefícios ao homem. Então também prova que Deus está entre nós, porque só Ele pode fazer milagres. Inclusive, algumas expressões eram usadas quando Jesus fazia, né? Realmente Deus está entre nós, né? E enviou o seu Filho, né? Ajudar o necessitado é um segundo, né? É uma segunda intenção, porque a primeira é glorificar a Deus e a segunda é aliviar o necessitado. Aqui a quarta aqui, a terceira, a quarta é ligar. Ligado ao segundo é mover obstáculo, né? Ou seja, obstáculo de incredulidade. Jesus falou que algumas cidades, se tivesse feito milagres, teria se convertido muito mais gente, né? Por causa do milagre. Então o milagre, ele tem sim uma função de provar que o reino de Deus está presente. É uma prova eficaz daquilo que a pessoa prega, né? E o terceiro é glorificar o nome do Senhor. Através do milagre as pessoas glorificam a Deus, né? Então é interessante nós entendermos que esses são os propósitos dos milagres ou da cura. Eu coloquei ali cura e milagres porque ambos são milagres do Senhor. Mais à frente vamos separar um pouquinho o que é cura, o que é milagre, né? Diferença entre cura e milagres. Toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura. A cura pode ser de uma doença adquirida ou congênita. Milagres podem acontecer no corpo físico ou em outras áreas, como fenômeno sobrenatural, né? Então a gente vê aí que o que é um milagre? Um milagre é tudo que acontece no mundo sobrenatural. Isso pode ser uma cura física, que o médico já tinha desenganado, ou talvez uma cura, né, que mesmo que não haja uma última palavra do médico, né, não foi desenganado, mas é um milagre também. Por exemplo, Jesus andar sobre as águas, acalmar a tempestade, multiplicar pães e peixes, são milagres. Transformar água em vinho, né, são milagres, né? Agora a cura, paralítico, curar cego, curar leproso, também são milagres, mas é um milagre voltado para o corpo físico, para o homem. Então a diferença é só essa, que todo milagre, toda cura é um milagre, mas nem todo milagre é uma cura, porque existem milagres fora da esfera humana também, né? Porque Deus controla a natureza. Então, só para entender um pouquinho o que é milagre. Então, quando alguém fala que está operando milagre, né? Existe o dom de operação de maravilhas, né? Esse maravilha pode estar tanto influenciado uma cura divina quanto um milagre sobrenatural, né? O cumprimento profético no ministério de Jesus. Dos evangelhos, o livro de Mateus é o único que faz questão de mostrar o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus. Então, quando você pega ali os evangelhos sinóticos, os evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, o livro de Mateus, ele tem esse cuidado de toda vez que acontece um episódio na vida de Jesus, ele fala, isso era para que se cumprisse o que diz o profeta, ou o que está escrito nas profecias. Então, o livro de Mateus, ele quer autentificar Cristo, né, como o Messias de Israel. Então ele usa muito esse termo, assim como o livro de Marcos mostra ele como servo, né, e o livro de Lucas como filho do homem, o livro de Mateus quer mostrar ele como Messias, João mostra como filho de Deus. Então é interessante entender que por causa dele
querer provar para Israel que ele é o Messias, ele começa então a lançar mão de profecias do Velho Testamento, e ele, sempre que cumpre alguma coisa na vida de Jesus, ele fala, isso era para que se cumprisse o que diz a profecia. Então ele é o único livro dos sinóticos, dos três, ele é o único que traz essa visão messiânica, né? Fazendo um paralelo entre o que acontecia no ministério de Jesus às profecias que estavam relacionadas ao Messias, para que o povo de Israel entendesse que aquele era o Messias, né? Então ele tem esse cuidado. Mateus, ao relatar os fatos, observa cada cumprimento das profecias messiânicas, mostrando com clareza que Jesus é o Messias que havia de vir. Isso é para que se cumprisse. É um termo muito comum que você vai encontrar no livro de Mateus, quando está relacionado à vida de Jesus. Isto é para que se cumprisse, né? O que diz o profeta, isso é para que se cumprisse. Então, é muito comum você encontrar esse termo, você não encontra no livro de Marcos e nem no livro de Lucas. Também não encontra no livro de João. Mas no livro de Mateus, você vai sempre encontrar essa expressão. Isso era para que se cumprisse, né? O que está escrito nos profetas. Os ministros são chamados a orar e a ungir enfermos. Aqui nós temos um tema importante, né, e de grande responsabilidade, porque estaremos falando sobre orar para curar enfermos, né? Então é algo muito responsável, algo que exige uma fé, exige uma vida com Deus, né? Uma confiança, né? Uma autoridade espiritual, dons espirituais. Então, uma gama de coisas que a gente precisa ter para cumprir este importante ministério, né? Os anciões e presbíteros, quando de sua congregação, recebiam dons espirituais, normalmente através da imposição de mãos. A Bíblia fala Paulo fala que Timóteo recebeu, né, por imposição de mão dos presbíteros. Então, ele tem dons espirituais. Para quê? Para enfeitar a si próprio, para se exibir? Não, ele faz isso para que as pessoas, quando ele pregue, as pessoas vejam que o que ele prega está confirmando pelo que ele faz. É o que acontecia. Eles falavam, esse homem não prega como escriba, mas prega como quem tem autoridade, ou seja, como alguém que pode provar o que está dizendo, né? Se eu falo que Jesus cura, eu preciso em algum momento provar que ele cura. Se eu falo que Jesus liberta, eu preciso em algum momento mostrar essa libertação. O que acontece hoje, que a gente vê muitas promessas em cima de púlpito, mas é só encheção de, né, como diz o ditado, como encheção de linguiça. Não, as pessoas falam, mas parece que nem eles mesmos não acreditam. Parece que é só para levantar o emocional do povo, né? Ah, Jesus vai curar alguém aqui hoje. Alguém quem? Cadê a pessoa que está enferma, né? A gente vê muito pregador falar, se você tiver fé, Deus vai curar. Lógico, se você tiver fé, não precisa nem do pregador, né? Então, é aquele jogo de palavras para tentar levantar o emocional. É muito perigoso quando eu falo que Deus vai fazer algo, né? Se eu estou pregando numa igreja e eu falo que Deus vai fazer algo, isso não acontece, né? Então, eu preciso ter esse cuidado, né? Se eu falo que vai fazer, então algo tem que acontecer para comprovar aquilo que eu estou dizendo. Senão eu estou usando o jogo de palavras, né? Estou jogando de grila. Quem quiser pegar, vai receber, né? Às vezes é muito comum a gente ver os pregadores, né, chamar as pessoas lá na frente para orar, para curar os enfermos. E eles saem de lá todos doentes, não cura ninguém, né? Estou cansado de ver isso, né? Eu, certa vez, fui pregar numa igreja e alguém falou, o pastor falou, se você quiser convidar as pessoas aqui à frente, né, para receber a cura, ou alguma coisa, você tem liberdade. Eu falei assim, pastor, eu não tenho esse costume. Eu prego a palavra de Deus e quando eu faço o apelo, se a pessoa pedir para orar, eu vou fazer, mas eu não vou oferecer. É uma coisa importante que a gente precisa entender. Cura, milagres, se você não oferece, isso você vai trabalhar de acordo com a necessidade, né? Então, observa que todos os milagres que Jesus fazia, as pessoas vinham até ele não saía oferecendo quem quer ser curado, não. Então, a única exceção que nós encontramos é quando ele cura o paralítico na beira do tanque. Ele fala, qualificação, né? Mas ele ainda exigiu que aquele paralítico demonstrasse o interesse de querer. Então, tem gente que está oferecendo demais. Hoje existem muitos cultos, a campanha dos milagres. As pessoas vão lá e não tem milagre algum, né? Fica só no barulho, no reteté, mas não acontece nada, né? A pessoa sai dali enferma a mesma coisa, com os mesmos problemas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê muito show em cima de curas e milagres, né? E Deus pode fazer. Eu não preciso me preocupar com isso, isso é obra do Espírito Santo. Eu preciso convencer as pessoas que Deus pode fazer. Portanto, eu esperava que fosse capaz, se eles tiveram um dom espiritual, eu esperava que fosse capaz de curar, e a sua oração unida era reputada mais do que uma eloquência verbal, que eu acabei de falar aqui, ante o poder de Deus, por conseguinte que os enfermos lhe fossem levados. Tá vendo? Então, o que é interessante aqui?
os enfermos tinham que ser levados a eles, né? Em alguns casos eles iam porque os enfermos não tinham como ser levados, né? Mas aqui, ó, é muito mais do que uma eloquência verbal, ou seja, o cara prega muito bonito, né? Hoje tem muito isso, né? Às vezes eu critico muito essa questão de as pessoas pregam muito, pregam tudo quanto é lugar, mas só fica nas palavras, não acontece nada de diferente, com exceção dos reteté que acontece muito, mas os dons espirituais, da cura, dos milagres, a gente não tem visto acontecer, infelizmente, né? Eu me coloco nessa condição também, não estou julgando, porque alguém fala assim, então por que você não faz? É evidente, concordo, né? Mas eu pelo menos não fico pregando isso, eu não fico pregando que Deus vai curar alguém, eu prego a palavra de Deus, que Ele pode fazer, Ele pode, mas eu não sei se Ele quer, então existe essa questão. Eu sei que Ele pode fazer, eu sei que Ele pode curar a todos, mas eu não sei se Ele vai curar, então eu não tenho coragem de falar algo que eu não tenho autoridade para fazer. Se eu não tiver condição de curar alguém, jamais eu vou falar que Deus vai curar, né? Eu posso falar que Deus pode curar, Deus pode resolver o problema, mas dizer que Ele vai resolver já é outra história. Eu preciso ser revelado, ou eu realmente ter essa autoridade de impor a mão do enfermo ser curado, né? Pouco dia eu vi uma pessoa falando de pregadores, aqui eles falam que Deus faz milagre, mas ninguém tem coragem de ressuscitar um morto no velório, né? Pessoa chegar no velório, a pessoa está ali morta e você lhe orar para ele ressuscitar, ninguém tem coragem de fazer isso. É um paralítico de cadeira de rodas, né? Que é muito visível, né? Eu sei que acontece, em alguns lugares acontece, eu estou generalizando, estou dizendo que na maioria não é o que temos visto, né? Podemos supor que as orações com imposição de mão também eram aplicadas aos enfermos, sendo medidas eficazes na cura. Outro sim, a oração é uma força criadora, que pode alterar as condições físicas, pois nos vincula ao poder de Deus. Então a gente vai ver aqui sobre a imposição de mão, né? Junto com a unção com óleo, ela tinha poder para curar. Então o presbítero era chamado para orar sobre o enfermo, e o enfermo então o presbítero orava por ele, e ali ungia ele com óleo. Então a Bíblia diz que ele era curado, e se tivesse pecado, ele ia perdoar, né? Então, olha que responsabilidade, eu preciso orar, e eu preciso que Deus me dê autoridade para curar o enfermo, né? Porque se ele tiver pecado, ele só vai ser perdoado se ele for curado. Olha que coisa interessante. Ele é curado, segundo Tiago, né? Ele é curado e se tiver pecado, ele é perdoado. Então, entende que o presbítero precisa ter essa autoridade de orar pelos enfermos e curar. É interessante que você não vai curar todos os enfermos, mas também não quer dizer que você não pode curar ninguém, porque tem gente que não está curando ninguém. Então, vai do extremo ao outro. Cura ou cura ou você não cura. Então, está vinculado esse poder de Deus, que Deus deu dom espiritual para que as pessoas creiam que Ele existe. Foi o que João escreveu no seu último capítulo. Todos os sinais que Jesus fez estão escritos no livro, mas se fosse escrever todos, creio eu que nem o mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Estes, porém, foram registrados para que as pessoas creiam que Ele é Filho de Deus, né? Foi o que Ele usou também em relação ao paralítico de Cafarnaum. Quando Ele fala, perdoados-te são teus pecados, Ele falou assim, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então Jesus fala, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecado, Ele ordenou o paralítico que se levantasse. Então é importante entender que esta é uma das funções dos milagres. Não é para que eu chego na igreja e o pessoal comece a achar que eu sou o guru, que eu sou o curandeiro da igreja, que agora eu tenho que curar todo mundo. Não, é para que o poder de Deus seja manifesto. Que Deus, a maior cura que o homem pode receber de Deus é a cura espiritual. O próprio Jesus falou que é melhor tendo um olho só do que tendo dois ser lançado no inferno. Melhor ter uma perna só do que ter nas duas e não alcançar o reino de Deus. Então, o próprio Jesus falou que nem todos serão curados, né? A ideia de unção com óleo vem desde o Antigo Testamento, onde se vai à prática desde o sacerdote, reis e profetas. Era um ato de sagrar algo para Deus. A única vez que o ato aparece de forma literal no Novo Testamento é em Tiago 5, versículos 14 e 15. No grego, a palavra charisma traz o sentido de sagrar e não de curar, como alguns acreditam. Segundo o texto, dá a entender que são enfermos por causa do pecado. Então, eu falei duas coisas aqui importantes. A primeira coisa que nós entendemos no texto, dá a entender que esse tipo de oração que vai orar pelo enfermo, dá a entender que parece estar relacionado a pecado, né? Não confessado. Porque ele fala assim, após a cura, se ele tiver cometido pecado, o pecado será perdoado. Então, só após ele ser curado. Então, o próprio Paulo falou que na ceia algumas pessoas adoecem por tomar a ceia indignamente. Então, alguns comentaristas acreditam que o Tiago está referindo aqui àquelas pessoas que estão enfermas por causa de pecados não confessados,
né? Aí ele tem que ser ungido com óleo, porque o poder da oração é que vai curar. Mas a unção com óleo é para consagrar aquela pessoa de novo, porque o óleo não tem a função de curar ninguém. Isso é bom guardar isso. Você não vai encontrar em momento algum o óleo curando alguém. O óleo de unção ele sempre foi usado para consagrar uma pessoa. No Velho Testamento era usado para consagrar profetas, reis e sacerdotes. A maioria das vezes os profetas e os sacerdotes eram consagrados com óleo, eram ungidos com óleo. Então é a única vez que a Bíblia cita no Novo Testamento a questão do óleo. Então orar e ungir com óleo. O óleo não é para curar, o que vai curar é a oração. O óleo é para consagrar a pessoa. Então significa, né, segundo alguns comentaristas, que aquela pessoa precisa ser consagrada, ser ungida com óleo por causa do pecado não confessado. Porque você não vai encontrar em outros casos, por exemplo, os apóstolos curando e ungindo com óleo, né? Eles estão orando, né, para a pessoa que está enferma e aquela pessoa é curada. Aqui está falando de pessoas que são cristãs, né, que são chamados aos presbíteros para orar por eles e para ungí-los com óleo, para que o pecado seja perdoado. Então alguns comentários entendem que Tiago está referindo a esse grupo em particular de pessoas enfermas, pessoas que estão em casa enfermas, mas que estão em pecado. Então, por causa do pecado não confessado, foram acometidos de enfermidade, né? E aí ele precisa também ser ungido. Então, porque se a enfermidade estiver relacionada a pecado, não quer dizer que todos que estão enfermos em casa estão em pecado. Mas o comentarista diz o seguinte, Tiago, né? O apóstolo Tiago diz o seguinte: se ele tiver cometido pecado, se a enfermidade estiver relacionada a pecado, a unção com óleo é para ajudar desse lado, né? Então não quer dizer que todo enfermo precisa ser ungido com óleo, né? Mas se você acha que a enfermidade está relacionada a um pecado não confessado, então a unção com óleo é para perdoar aqueles pecados. Então não é a oração da cura, mas a unção com óleo que vai terminar o serviço. Então é interessante essa observação, né? Aí você fala assim, Marcelo, eu não concordo. Tudo bem, mas o que nós entendemos do texto é isso. Porque a única vez que fala... observa que quando Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, a primeira coisa que ele faz é perdoar o pecado. Aqui acontece ao contrário. Primeiro ele ora e depois fala, depois unge com óleo. E se tiver cometido pecado, será perdoado a partir da unção com óleo, não a partir da cura. Agora então é interessante nós termos isso em mente, né? Origem e consequência da doença no mundo. Isso aqui nós conhecemos muito bem a origem da consequência e aí entendemos e aceitamos que a origem da doença, da enfermidade, é o pecado que nós herdamos na natureza pecaminosa de Adão, né? A partir de Adão ter cometido pecado, todos que nascem com a natureza pecaminosa, né? Não herdamos o pecado de Adão, mas a natureza pecaminosa de Adão. Então, até a criança nasce com essa natureza, né? A natureza pecaminosa. É lógico que ela só vai cometer pecado a partir do momento que ela tem o estado de consciência. Enquanto ela está no estado de inocência, ela nasceu com a natureza pecaminosa, mas ainda não é pecadora. Porque o pecador é aquele que comete um pecado sabendo que está errado. Quem não sabe que está errado, não está pecando, né? Ele está no estado de ignorância. Apesar de ter algumas ideias por aí, que a criança, os pais é que vão garantir a salvação dela, né? Então é muito complicado, mas é outra história. A origem das doenças no Éden. A resposta bíblica moral é que no pecado encontra-se a raiz dos problemas das enfermidades. O primeiro homem era imortal, portanto livre de enfermidades. Porém o pecado pôs fim a isso, e a partir daquela o homem entrou em processo de degeneração. Então vamos entender um pouquinho. A origem do pecado veio a origem da enfermidade veio do pecado, que nós herdamos da natureza pecaminosa. Então a partir do momento que o homem peca, o homem começou a morrer, né? Então entende-se que Adão viveria eternamente. Deus não criou Adão para morrer. Mas a partir do pecado, então Deus começou a diminuir. Na nossa lição tem lá, né, a idade, né, caindo, né, partindo de Adão. Depois vem Metusalém, que é o que viveu mais de 965 anos, né, e foi caindo, até chegar em Davi com 70 anos, o máximo que o homem alcança, e passar disso é cansaço. Então é importante entender o seguinte, que a partir que o homem peca, Adão peca, ele começa a morrer. Então o homem, quando ele nasce, ele já nasce para morrer, né? Se for observar, a criança ela vai crescendo, mas aos poucos ela já vai adquirindo algumas deficiências. Por exemplo, algumas já nascem até com alguma deficiência, outros vão adquirindo ao passar do tempo, que é problema estomacal, né? Problema de visão, né? Alguns depois problema de audição. Depois a pessoa chega a uma certa idade e passa a ter que usar óculos. Tudo não passa de uma degeneração humana, né? O ser humano não precisaria de nada disso,
de nada medicinal para sobreviver. Hoje as pessoas precisam estar tomando vitamina, né, está tomando hormônio, tomando muita coisa para conseguir manter uma vida saudável, coisa que não precisaria se não houvesse pecado. Então, o homem já nasce para morrer. Então, cada vez que ele nasce, lá em Eclesiastes fala que a gente vai, né, ali mostra como é que vai acontecendo, né? Vai curvar os guardas da casa, vai escurecer os que olham pela janela, vai acabar com o ruído dos roedores, que seria o ouvido, né? O ruído das ruas, né? Então assim, ali tem como é que vai mostrando, o homem vai, no final ele fala, e o homem volte ao pó. Então a tendência do homem hoje, quando nasce, ele vai nascer e vai viver e vai morrer. Esse é o processo. Então nesse processo é que ele precisa buscar Jesus. Por quê? Porque se ele nasceu, viveu, mas ele morre em Cristo, ele continua na eternidade com Cristo, porque Deus colocou no homem uma alma, um espírito, que é essa imortal, mas o corpo é físico e ele é mortal. Então eu preciso estar preocupado em preservar a minha alma, meu espírito, e não cometer pecado que é cometido no corpo, né? Então a gente vai ver que a origem do pecado trouxe a degeneração humana. Consequência do advento da doença. Podemos observar que a partir da queda, o período de existência humana foi chegando a 70 anos, segundo o Salmo 90, verso 10. Mesmo não adoecendo, a consequência tirou a imortalidade do homem, ou seja, o homem nasce para morrer. Então, a morte, ela não deixa, para o homem morrer, ele tem que adoecer, ou que seja de velhice, né? Alguém fala assim, fulano morreu de velhice, ele não adoeceu, mas ele adoece. Por quê? Quando a pessoa está muito velha, ele começa a ter problema, não consegue andar mais, já é uma dificuldade por causa da idade, não consegue enxergar bem, ouvir bem, então ele começa a adoecer os seus órgãos, os seus órgãos começam a perder as suas funções. O que é uma doença? Nada mais é do que prejudicar um órgão do corpo, fazer com que esse órgão perca sua função. Então, a partir do momento que ele perde a função, ele se torna um órgão doente. É o que acontece na velhice, né? Problema da doença. Com o passar do século foram surgindo todos os tipos de doença, dizimando em alguns lugares milhares de pessoas, como por exemplo a peste bubônica, que matou um terço aproximadamente da Europa, né? A gripe espanhola, a AIDS, a Covid-19, que passamos pouco tempo, né? Ainda tem sequelas dela por aí ainda. Todas elas somaram a milhares de doenças que têm dizimado vida. Então nós vemos aqui, são doenças que foram surgindo, né? Alguém fala assim, mas é por causa igual o caso, por exemplo, da peste da Europa, né? A peste negra, era por causa das condições de higiene. Independente disso, o homem não teria que sofrer essas coisas, né? Não teria que passar por essas doenças complicadas, né? E muitas outras, né, que apareceram, tudo isso é consequência da natureza pecaminosa, e o corpo vai se desfazendo aos poucos até se tornar pó, como diz Eclesiastes. Então nós temos aí milhares de doenças cada vez mais surgindo, né? Passamos por pouco tempo a Covid-19, que foi mundial, né? E matou gente demais, e onde fala está a origem disso? Aí começa a inventar que foi lá da China, que o pessoal criaram um vírus. Independente disso, o homem não passaria por isso se não tivesse pecado. Jesus cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde o Êxodo, Deus se revela como o curador do seu povo, o Senhor que sara, ou seja, Jeová Rapá. Conseguimos ver isso na vida dos profetas Eliseu e Elias, né? Elias e Eliseu, que foram os que mais fizeram milagres de cura, né? E a promessa de cura, como no caso de Ezequias, que Deus prometeu curar, lhe dar mais 15 anos de vida. Ou seja, Deus sempre se revelou como aquele que pode curar qualquer enfermidade. Então no Velho Testamento está recheado na verdade o Velho Testamento está mais recheado de milagres sobrenatural do que cura. Cura temos poucas, né? Temos mais no ministério de Elias e no ministério de Eliseu. E algumas ali no ministério de Isaías, no caso do rei Ezequias, mas no geral o que mais aparece no Velho Testamento são os milagres, né? Que está recheado ali. Mas Deus, desde lá do ato, né, do Egito, ele prometeu que se o povo obedecesse, que eles não sofreriam enfermidade, né? Nós temos ali o caso, por exemplo, da serpente, né, que Deus usou a serpente, falamos sobre ela, para que alguém que olhasse para ela fosse curado da picada da serpente. Então fez a haste ali de bronze, né? Colocou ali a serpente. Então a gente vê ali milagres acontecendo, água no deserto, maná, né? Os milagres no Velho Testamento sempre existiram. Jesus cura. O ministério de Jesus foi recheado de milagre e cura. Também ele autorizou os seus discípulos a fazer o mesmo, por onde fosse pregado o Evangelho, né?
Depois de sua ressurreição, a maior marca da igreja foi um milagre e maravilhas que era operado pelos apóstolos. Então olha que interessante, Jesus ele comissiona 70 discípulos para começar a pregar em Israel, e eles tendo poder para curar, para expulsar demônios e fazer milagres, né? Mas depois da sua ressurreição e após o Pentecostes, os discípulos começaram a ser extremamente usados pelo Espírito Santo, e a partir deste momento eles começaram a ser tão poderosos no dom da cura, que nós temos relatos de que Pedro, a sombra dele, curava. Temos relato de que o avental de Paulo curava, né? É interessante que hoje tem alguns pastores por aí que estão usando esses negócios aí, esses termos aí, para fazer isso. Na verdade, Paulo não mandava que levasse lenço do corpo dele, ele dizia que tomavam, né? Paulo não mandava, Pedro não mandava que colocasse alguém na sombra dele. As pessoas que tinham tanta fé no poder na vida de Pedro que faziam isso. Então, voltando a dizer, esse tipo de coisa você não oferece às pessoas que precisam procurar. Então eles eram tão usados que até a sombra deles tinha poder para curar. Uma marca da igreja primitiva eram os milagres. Uma marca da igreja primitiva era a cura. Hoje, infelizmente, nós temos perdido essa marca, né? Hoje vivemos muita promessa e pouco cumprimento, muita falácia, né? Ah, Deus vai fazer, Deus está fazendo. Você olha assim, Deus está fazendo o quê? É igual tem um certo pregador que até brinca aqui, tem um anjo aqui, ele caça, cadê o anjo? Ninguém vê o anjo. O pessoal dá mais glória a Deus por causa do anjo do que se falar que Jesus está lá. Então vivemos muito momento de emoção e de ilusão, né? As pessoas vão para a igreja iludidas, algumas delas, por acreditar que vai acontecer. O pregador promete que vai acontecer e não acontece, né? Por isso que é muito perigoso. Se você tiver que prometer algo no mundo espiritual, tenha convicção de que Deus vai fazer, porque senão você vai se passar por mentiroso, né? E vai terminar, ao invés de trazer fé, vai trazer incredulidade, né? Eu conheço um caso, uma pessoa que foi orar e ela revelou que a mulher ia levantar a cama, e a mulher, passou alguns dias, ela morreu. O marido dela ficou muito tempo, né, não acreditando em profecia, por causa desta irmã que falou algo que não aconteceu. Então cuidado, não fale aquilo que Deus não te autorizou, não pregue aquilo que você não tem condição de fazer, né? Eu posso falar que Deus cura? Posso. Eu posso falar que Deus ressuscita morto? Posso. Agora eu falar que Ele vai ressuscitar já é outra história. Eu falar que Ele vai curar já é outra história. Por quê? Para eu falar que Ele vai curar, Ele tem que curar, senão eu vou passar por mentiroso. Se eu falar que Ele vai ressuscitar um morto, Ele vai ter que ressuscitar, senão eu vou passar por mentiroso. Olha o que Elias fez sobre a minha palavra, né? Não vai chover. Então ele tinha convicção que Deus ia fazer, né? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, né? Então eu preciso ter essa convicção. Se eu não tenho, é melhor eu retrair e reconhecer, e ficar na posição de humilde, né? De humilde diante do Senhor e deixar Ele usar. O importante é eu ter convicção, né? Eu ter credibilidade naquilo que eu falo. Volto a dizer, Paulo falava, a minha pregação entre vós não foi em palavras de vã filosofia. Eu falei aqui sobre a eloquência verbal, né? Não foi palavra de vã filosofia, mas em demonstração de poder, né? Hoje existem muitas pessoas eloquentes, que falam muito bem, que tem um monte de jargão, mas começa pregando, termina pregando e nada acontece. Nada acontece. Infelizmente temos falhado nisso. Por isso que é uma grande responsabilidade quando sobe num púlpito para pregar, que pega o microfone, só fala aquilo que realmente você tem convicção que é o que Deus quer que você fale. Não tente iludir as pessoas prometendo algo que não vai acontecer. E nós temos visto muito isso. Isso me incomoda às vezes quando eu estou ouvindo algum pregador falar: ah, hoje Deus vai curar alguém aqui. Alguém quem? Cadê? Aí termina o culto e ninguém foi curado. Ah, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Deus não batiza ninguém, né? Então assim, é muito perigoso. Aí ele fala isso para tentar levantar o emocional do povo. Eu não preciso levantar o emocional, eu preciso levantar a fé. As pessoas precisam acreditar. Não, eu vou crer no que o pregador está falando e Deus vai fazer, né? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra do pregador. Deus não tem compromisso com o que é falado no público, ele tem compromisso com a sua palavra. Então se ele falou que vai fazer, ele faz. Se ele falou que não vai fazer, não adianta eu falar que ele vai não, né? Então a gente vê aqui que os apóstolos tinham esse poder, né? Onde eles passavam, eles pregavam. Paulo, né, e lá em Malta, ele foi mordido por uma víbora, né, e ele sacudiu ali, eles falaram assim: olha, este homem é tão pecador que nem a justiça deixa ele viver. Quando eles veem que não acontece nada, eles começam até a querer adorar Paulo, né? E Paulo: não me adora, sou homem comum igual vocês mesmos. Outro problema dos pastores de hoje que são usados em cura é que eles aceitam a veneração, aceitam a adoração. Eles, né, tem pastor agora que está enxugando o suor do rosto e passando para a pessoa, colocando a mão dele, né? Você vê na internet um monte de palhaçada, né? Molecagem. No mundo espiritual isso é molecagem, né? As pessoas querem inventar esse monte de coisa e falar que Deus está fazendo. E infelizmente o povo, né,
como a ovelha mesmo, né? A ovelha é muito, né, eles falam que a ovelha é tão dócil que ela chega a ser ignorante. Infelizmente, essas igrejas estão cheias de pessoas assim, que não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Então, é muito fácil de enganar. É muito fácil prometer, fazer a pessoa acreditar. Muitos até pagam por aquilo que não acontece. Então, a gente vê aí, o cara enxuga o suor do rosto. Isso é idolatria, né? Desde onde está escrito que o suor do rosto de alguém vai curar, né? Eu ficar oferecendo isso, né? Então, ainda vendendo por dinheiro, que é o pior ainda. É importante ressaltar que nem todos eram curados, porque a cura era um sinal para os incrédulos. Mas a principal cura do Evangelho de Cristo é a cura do pecado. Então, uma coisa importante, era um sinal para os incrédulos. Ela tem uma função, nós falamos lá atrás, sobre libertar a pessoa, aliviar o doente, mas ela é um sinal, por isso que Deus não vai curar todo mundo, né? Deus não quer dizer que só porque Ele cura, Ele vai curar todo mundo, porque ela vai depender da necessidade. Se for ver a necessidade de alguém ali só acreditar através do milagre, então Deus vai fazer o milagre, né, para aquela pessoa acreditar. Mesmo Jesus fazendo muitos milagres, o pessoal ainda o crucificaram, né? Então não quer dizer que o milagre também converte, ele só autentifica a mensagem, né? Ele dá uma autenticidade à mensagem, mas não quer dizer que ele liberta, porque muita gente foram curados, viram curas e milagres, né? O próprio povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e do outro lado começou a murmurar como se Deus não estivesse no meio deles. Então, observa que o milagre ele só tem o poder de trazer uma autenticidade ao que se é pregado. O que podemos fazer para receber a cura divina? A cura divina não será concedida a todos. Portanto, mesmo tendo fé, a vontade de Deus é soberana e existem enfermidades que não vai curar, que Deus não vai curar porque ela veio para marcar o fim da nossa existência. Então, o próprio Paulo fala que a enfermidade que é para a morte, né? Então, não tem jeito, tem enfermidade que a pessoa vai sofrer e o que você pode fazer é orar para que ele vá em paz, né? Ele não vai ser curado daquela enfermidade. É o caso do rei Ezequias. O rei Ezequias, Deus falou assim, põe em ordem a tua casa, que tu vai morrer, né? Tem gente que confunde, acha que a casa de Ezequias estava desordenada. Ali por ordem, só abrindo parênteses aqui, é que toda pessoa que vai morrer, a primeira coisa que ele fazia que estava doente, ele tinha que pôr ordem, ordenar a casa, explicar quem é que vai assumir um papel disso, papel daquilo, quem será o herdeiro, isso que era por ordem. Né? Então, quando fala Ezequias por ordem, eles prepararam o herdeiro. Olha, eu estou indo, igual Davi fez com Salomão. Davi, antes de morrer, ele pôs ordem na casa dele. Como? Mostrando que Salomão seria o governador, seria o próximo rei, como é que seria o reino, passou instruções para ele, isso era por ordem. Então, Deus falou para ele, põe em ordem a tua casa porque tu vai morrer. Aí, ele ora e Deus vai restituir mais 15 anos para ele. Mas, a princípio, a morte dele, o profeta Isaías era usado por Deus para curar se quisesse, mas Deus falou que ia matar. Então, tem situação que Deus não vai curar mesmo, não. Na maioria das vezes, a pessoa vai morrer, né, de um acidente de carro, né, igual alguém fala que o avião caiu, Deus tirou a pessoa antes, né, pode ser que seja verdade, mas não quer dizer que seja também, porque são fatalidades. Então, na fatalidade do Titanic, os caras que morreram lá, quem assistiu, né, eu conheço a história pelo filme, eles estavam cantando hino da harpa, louvando ao Senhor, né, e ali os músicos, né, eles terminam cantando o hino da harpa, louvando ao Senhor ali, e morreu afogado, né? Então, é interessante que Deus não vai livrar todo mundo da enfermidade, vai livrar aqueles que for necessário para que a glória dele seja manifesta. Se não houver necessidade da glória, ele não vai fazer não, né? Mas ele sempre faz. Deus ele nunca deixou de curar. Jesus pode curar qualquer enfermidade, mas não significa que vai curar a todos. No tanque de Siloé tinha muitos enfermos, ele porém curou só um. Então, no caminho onde estavam os Bartimeu, tinha muitos cegos, ele curou só Bartimeu. No caminho onde estavam os leprosos, tinha muitos leprosos, ele curou só aqueles lá. Então, é interessante que não quer dizer que Jesus vai curar a todos, ele vai curar, mas não a todos, né? Nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante salvação e cura divina. Pelo nome de Jesus podemos orar uns pelos outros para que haja experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim, né? Lógico, nós temos que pregar isso. Jesus tem poder para curar, né? Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para fazer milagres. Então eu preciso acreditar, pregar isso com convicção. Voltando a lembrar aqui, nunca fale se Deus não te autorizou a falar. Deus vai curar alguém aqui, né? Ele tem que curar. Se você falou a palavra, ela tem que produzir.
o que apraz. A palavra de Deus não volta vazia. Eu já vi pregador falar que vai curar, que Deus vai curar alguém, ele ora e não cura e fala que foi falta de fé da pessoa. Ah, mas Deus falou foi com ele, não é com a pessoa, não. Se a pessoa tivesse fé para ser curada, ela nem precisaria do pregador, ela vai direto a Deus, que todos nós temos acesso a Deus. Todos nós temos acesso a Deus. Então, eu não preciso de mediador entre Cristo, entre eu e Cristo, não, né? Agora, no caso do enfermo, se a pessoa está ali, Deus deu um dom espiritual para o presbítero, nós voltamos a dizer aqui, então ele precisa usar desse dom espiritual para curar o enfermo, né? E até mesmo ungir com óleo no caso do pecado, que nós explicamos aqui. Então, é importante eu ter essa ideia de que Jesus pode curar a todos, mas e se alguém pedir para orar, por exemplo, para ele, eu pedir a Deus para me dar fé, para que eu possa curá-lo. Porque se ele tivesse fé, ele não precisaria da minha fé, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu tenho visto muitas promessas de púlpitos por aí que não tem cumprido de modo algum. O pregador vem, faz um barulho, dá uma pregação eloquente, né? Tem uma boa retórica, mas quando vai no final da pregação, o que ele fez? Principalmente no meio pentecostal, fez muito barulho, deu muito rodapia, né? Deu reteté, mas no final das contas não aconteceu nada além disso, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus é algo que temos que ter muita responsabilidade, porque Deus vai cobrar tudo aquilo que eu falo, que não foi Ele que falou, que não foi Ele que mandou, Ele vai me cobrar. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu, quando eu estou, né, pregando em alguma igreja, eu fico atento a isso, porque eu não vou prometer algo que eu não sei se vai acontecer, né? Eu tenho fé que Deus pode fazer, mas às vezes eu não tenho fé se Ele vai fazer, então eu prefiro não arriscar, né? Vai acontecer? Já aconteceu? Já, mas eu prefiro não arriscar, até para ficar resguardado. Se alguém falar assim, Marcelo, você pregou lá e não curou ninguém, mas eu não preguei para curar, eu preguei para salvação, preguei para a pessoa aceitar Jesus. Agora, se alguém viesse até mim e pedisse para orar por ele, eu poderia orar e Deus curar, para confirmar a mensagem. Mas a mensagem, a maior cura que Deus pode fazer no homem é exatamente a cura do pecado, a cura da enfermidade espiritual que vai levar o homem para o inferno. Volto a dizer, Jesus falou que é melhor ter um olho só do que tendo dois, ser lançado no inferno. Melhor ter uma perna só do que tendo dois e não alcançar o reino de Deus. Então, é importante entender isso, né? Então, está aí mostrando o que é uma cura divina, a origem da cura divina, porque é necessário que haja cura divina na igreja, assim como os demais dons espirituais. Tudo isso tem um único objetivo: glorificar ao Senhor e não ao pregador, não àquele que está curando. Porque hoje tem pregador que, se ele curar o enfermo, ele já sai por aí pregando cura, que é o curandeiro da igreja, né? E fala que tem até o ministério da cura. Não existe ministério da cura, existe dons de curar, que inclusive ele não é exclusivo só de presbítero, não. Deus pode dar a outras pessoas também. Então tem que tomar muito cuidado para não forçar esses textos bíblicos e trazer a glória para nós mesmos, né? E, eu curei, você não curou ninguém. Quem cura é o Espírito Santo na sua vida, né? É Jesus que pode fazer as coisas. Nós somos o vaso ao qual ele usa, né? Então é importante entendermos isso aí sobre a promessa de cura divina para a igreja, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Deus tem interesse em curar a sua igreja, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Deus tem interesse de colocar-nos numa posição de crentes saudáveis, de uma igreja saudável, né? Então esta é mais uma lição que estudamos sobre a promessa de cura divina. Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, pedir a você que se inscreva no canal, que também compartilhe este vídeo, dê o seu like, né, e ative o sininho para estar recebendo notificação. Se tiver alguma dúvida também ou discordar de alguma coisa, tem toda a liberdade de estar falando conosco nos comentários. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.